Saudações. Quero falar mais um pouco sobre os problemas estruturais que o Brasil precisa resolver no sentido de alcançar a soberania. Fala-se muito da educação, que ela precisa ser aprimorada. Gente, ela não tem que ser aprimorada, ela tem que ser refeita. Eu fui professor há 20 anos. Então eu sei muito bem como o sistema funciona por dentro. Ele é horrível. O Brasil consegue a proeza de não ensinar nada e adoecer as pessoas, em todas as pontas. Adoece os professores e adoece os alunos. E os alunos não aprendem porcaria nenhuma. Quer dizer, nós construímos uma máquina de incompetência que é um prodígio da humanidade. Se você fala para um país, construa um sistema que não consiga ensinar nada, mas ao mesmo tempo adoeça os alunos nesse processo. E se esse pedido fosse feito, eu duvido que um país conseguiria fazer o que o Brasil fez com tanta eficiência. O ensino brasileiro, ele é absolutamente horrível. Vocês, de verdade, vocês não têm noção. Por que ele é tão ruim? Por conta de burocrata. E aí não faz diferença se é escola pública ou escola particular. Toda escola tem os seus burocratas de plantão. Certo? Pessoas que têm ideias sobre educação, mas essas ideias não correspondem aos fatos, como no caso da piscina cheia de ratos. Explicar para vocês. O sistema educacional de Minas Gerais do público é o mais prodigioso nesse sentido. O professor gasta uma parte muito grande do seu horário de trabalho, da sua carga de serviço, fazendo burocracia inútil. Certo? Fazendo burocracia inútil. Você pode ter certeza que um professor na Rússia, na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, não gasta uma parte tão grande do seu tempo fazendo relatório. Sabe, de coisa inútil, de coisa que não tem o menor sentido, produzir informação que nunca vai ser utilizada para nada. É só para ele não ter paz, só para desenvolver ansiedade. Coisa que não colabora em absolutamente nada, porque a medida deveria ser: meu aluno aprende ou não aprende? Você faz um teste independente, certa escola faz teste, o governo faz teste, e aí você sabe se os alunos aprendem ou não. Se aprende, ok. Se não aprende, bom, vamos conversar e ver o que está errado. Mas não é isso, não. Fica produzindo informação sem utilidade de valor nenhuma, para ninguém nunca conferir, ninguém nunca ver, ninguém nunca fazer análise, só para gastar tempo. Certo? Isso desenvolve ansiedade. Professor é uma das carreiras com o maior índice de, qual que é a palavra, auto-homicídio que existe. Depressão, ansiedade, problemas mentais. O ambiente escolar é extremamente tóxico. A vida de um professor é absolutamente horrível nesse sentido. Perfeito? Quando você pega professor de 45, 50 anos, eles são só o quimba mentalmente falando, psicologicamente falando. Só o quimba. E aí você pergunta, em compensação o aluno aprende? Não. O aluno não aprende. Chega numa escola particular, que é onde as pessoas têm mais recursos, pega uma sala de 30 alunos. Muda o meu nome se desses 30, pelo menos 20 não estiver tomando remédio para transtorno de ansiedade generalizada, depressão. Duvido, assim, pelo menos 20 dos 30 não estiver tomando remédio. E qual a maior causa do adoecimento psíquico? O ambiente escolar. Então, o ambiente escolar, ele adoece o professor, a professora, e adoece o aluno e a aluna. Aí você pensa, em compensação, o aluno adoeceu psicologicamente, tem uma chance muito mais alta de suicídio, vai ter uma vida desgraçada, vai ter trauma que ele vai carregar pro resto da vida, mas em compensação ele está aprendendo. Não, ele não está aprendendo. O Brasil se sai muito mal em todos os testes de referência. E olha que esses testes são elaborados pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, né? Não são testes que medem o quanto o aluno aprendeu de verdade, não. Porque se eles fossem bons, os Estados Unidos e a Inglaterra liderariam, né? Eles lideram estatísticas que eles mesmos fazem para liderar. Mas se você for ver concretamente, pesquisa científica, inovação tecnológica, a Inglaterra não dá para o fumo. E os Estados Unidos há muito perdeu para a China, para a Rússia, para o Irã, para o Japão, para a Alemanha. Então,
Mesmo esses testes sendo enviesados para parecer que eles ainda conseguem ensinar alguma coisa, o Brasil sempre fica nas últimas posições. Então, resumidamente, o que é que eu estou falando? O sistema é feito por professores que adoecem mentalmente e psicologicamente, para alunos que adoecem mentalmente e psicologicamente, quer dizer, destrói a saúde mental e psíquica de alunos e professores e não ensina porra nenhuma. Sabe, não aprende nada, nada, nada. O aluno brasileiro é simplesmente horrível. Daqui a pouco, quando eu chegar em casa, eu vou postar algumas imagens de livro-texto. No Brasil, nas escolas particulares, nós temos as apostilas, certo? A lógica do ensino particular é vender material escolar. Ninguém está interessado no quanto o aluno aprende ou deixa de aprender. A lógica do ensino particular, repito, reitero, é vender publicação. Certo? Publicação ruim, que não ensina. Correto? Não ensina. Não ensina de jeito nenhum. A ideia básica desses livros é repetir informação sem valor e descontextualizada, que não é uma coisa que você aprende, não é uma coisa que você discute, é uma coisa que você repete. A nota do aluno é muito mais o exercício de mnemônica, ou seja, do tanto que a pessoa decora, do que um exercício de hermenêutica ou de semiótica. Certo? A capacidade de raciocínio não é medida. A capacidade de criatividade não é mensurada. A capacidade de fazer conexões entre os conhecimentos também não é medida, não é mensurada e não é pedida. Sabe? Os livros-textos só falam basicamente merda, informação repetida e descontextualizada, de maneira que torna estudar um saco, sabe? Estudar uma atividade cansativa, mentalmente exaustiva e absolutamente desinteressante. Não que, e aí que fique claro isso, eu não acho que a escola tem que ser, oh meu Deus, a escola tem que ser interessante. Quem diz que a escola tem que ser interessante? A vida é interessante. Esses caras, em algum momento, vão para o mundo real. As empresas, o lugar onde ela trabalha, falam, ó, gente, nós queremos que isso aqui seja interessante para vocês. Não, não é assim que a vida funciona. Eu não acredito que a coisa tem que ser interessante, mas tem que ser minimamente desafiadora e tem que ser coerente. Sabe, não pode ser um exercício de memória, um exercício de decorar, um exercício de respostas esperadas, padrãozinho. Perfeito? Tá tudo errado, gente, de verdade, tá tudo errado, tudo errado. Então, você fica fazendo, eu quero mostrar para vocês o tipo de exercício idiota que as pessoas são levadas a fazer. Sabe, a absoluta falta de criatividade. Que a pessoa, na escola particular, na escola pública, muda alguma coisa, mas a ideia é basicamente a mesma, de livro-texto fraco. Vamos falar da particular, que é um ambiente que eu conheço melhor. E é triste porque os pais pagam, os avós pagam, os padrinhos e madrinhas pagam. Então eles acreditam realmente que o filho, a neta, a afilhada, está recebendo uma educação de qualidade. Mas isso é tudo que não está recebendo, educação de qualidade. Está recebendo um livro-texto, vou repetir, de informação nada a ver, totalmente descontextualizado, que não vai ensinar a pessoa a raciocinar e não vai tornar a pessoa mais inteligente. Se tornasse a pessoa mais inteligente, você não teria que ficar ensinando vez após vez a mesma coisa. A verdade é que você ensina uma coisa no quinto ano, depois ensina a mesma coisa no sétimo ano, depois ensina no nono, no primeiro e no terceiro. Em vez de ensinar uma vez só bem feito, você ensina várias vezes, aumentando o suposto nível de dificuldade, que na verdade é só um nível de chatice e propensão à doença mental, certo? A ideia da escola particular, vou repetir, é vender livro-texto. Vender livro-texto. E aí as escolas particulares, o sistema de escolas particulares fazem avaliações para medir o quanto o professor foi competente em passar as informações que estão presentes no livro-texto e que não tem relação nenhuma com aquilo que você de fato deve aprender. Perfeito? Então é isso. É uma merda. E a reforma do ensino médio veio tornar esse sistema ainda pior. Por que veio tornar esse sistema ainda pior? Com uma série de desculpinhas, eles abriram mão de disciplinas de conhecimento básico, certo? Para ensinar, sei lá, fazer sabão, empreendedorismo, aquelas matérias totalmente nada a ver, sabe? Que ensina menos ainda do que as de ciência básica.
Gente, vocês acham honestamente que a educação russa, a educação chinesa, a educação japonesa, a educação alemã vai falar de empreendedorismo? Ou ela vai estar preocupada em ciência básica? Ciência básica forte, matemática básica forte, física básica, química básica, lógica básica, música, esporte, geografia, história, sociologia, filosofia, literatura. É isso que os russos ensinam, que os japoneses ensinam, que os alemães ensinam, que os indianos ensinam, que quem sabe ensina. Agora vamos dizer que, eles estão errados e nós é que estamos certos. É os nossos pedagogos, os nossos coordenadores que estão corretos. O resto do mundo que sabe o que faz está errado. Vamos falar sério, né, gente? Então, se você junta isso com o fato de as EADs estarem formando cada vez mais gente, essas pessoas vão ter diploma algum dia. Essas pessoas formadas nas EADs da vida, nesses cursos de unha esquina da vida, são cada vez mais numerosas. E no futuro vão ser as que vão ensinar seus filhos, suas filhas, seus afilhados, suas afilhadas, seus netos e netas. Então, a educação tem que ser repensada, retrabalhada urgentemente. A abolição da reforma do ensino médio é para ontem. É absolutamente urgente. Um país que forma 32 mil engenheiros por ano, só colocando como referência, o Irã, que tem uma população 40% da nossa, forma 234 mil por ano. Um país como esse não tem a menor chance no mundo moderno. A verdade é essa. Então a gente tem que começar pelo básico, porque o básico já nasce errado e ele tem que ser mudado urgentemente. Ok? Até a próxima.